Olá pessoal, tudo bem? Veja bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Lei Maria da Penha. Para quem não me conhece, me chamo Thiago Torres, sou advogado criminalista, sou advogado civilista, sou especialista em direito constitucional, autor de livro de direito constitucional e estou aqui para falar sobre os nossos direitos, os direitos do homem, ok? Direitos, por que não, das mulheres também, né? Mas olha, quem está achando que eu estou aqui para criticar a Lei Maria da Penha, para meter o pau na Lei Maria da Penha, vai se enganar. Porque, gente, vamos lá. A sociedade não pode fechar os olhos para a necessidade e para o benefício que a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha trouxe para a sociedade, uma vez que ela se destina a proteger e coibir a violência doméstica infantil. Então, só pela sua função de coibir a violência doméstica infantil contra a mulher, percebe-se que esta lei é uma lei com boas intenções, intenção positiva, não é? E aí, gente, é claro que essa lei ela tem um sentido de trazer isonomia e igualdade para as mulheres, porque, veja, é óbvio que numa relação amorosa, as mulheres, por serem mais frágeis fisicamente, estão numa situação de hipossuficiência. E quando isso acontece, pelo princípio da isonomia, vem uma lei, feito a própria Lei Maria da Penha, para igualar as relações jurídicas. Okay? Então, sob o aspecto constitucional, entendo que essa lei, o STF já entendeu isso, essa lei ela é constitucional. Mas, a meu entender, apesar de considerar a lei constitucional, há, em minha opinião, alguns pontos que carecem de reforma, alguns pontos importantes que a própria Lei Maria da Penha viola princípios importantes, princípios constitucionais, princípios processuais, ok? Mas, assim, de antemão, as medidas protetivas que são expedidas, elas são medidas liminares. E decisões judiciais, medidas liminares, decisões judiciais, são decisões, gente, temporárias, baseadas no fumus boniuris, periculum in mora, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, o perigo da demora, ou seja, se não tomar uma providência imediata naquele caso, pode acontecer algo muito pior. Mas, vejam vocês que, por outro lado, nós devemos refletir sobre uma triste estatística que tem surgido. Qual é a triste estatística que tem surgido? Pessoal, de 100% das denúncias efetuadas, dos pedidos de medida protetiva feitos pelas mulheres, mais de 80% são denúncias falsas. São fatos que não ocorreram, ok? Bom, e aí? Como eu devo me comportar quando eu estiver em um relacionamento em que eu estiver sofrendo, pelo menos de início, uma ameaça de falsa denúncia ou de efetivamente ter ocorrido a falsa denúncia e o pedido da medida protetiva baseada em fato que não ocorreu. Gente, primeiro ponto, que homens que estão nessa situação devem concluir, devem refletir e chegar a uma única conclusão. Se você está num relacionamento em que está sendo ameaçado de ser falsamente denunciado ou que já sofreu a falsa denúncia, ou seja, pediram medidas protetivas ou estão em vias de pedir medidas protetivas, de fatos, eu tenho que deixar muito claro, pessoal, de fatos que não ocorreram, ou seja, falsas denúncias, entendam, a relação acabou. Não adianta pedir perdão, não adianta dizer que se arrependeu, não adianta ir até o judiciário e escrever que não quer que dê continuidade àquela medida protetiva, aquele processo judicial que foi baseado em falsa denúncia. Gente, por quê? Porque a principal característica de uma relação é a verdade, é a confiança, um ser verdadeiro com o outro. Estabelecer uma relação de
confiança. A principal característica de uma relação amorosa entre homem e mulher é haver confiança. E uma vez que está sendo ameaçado ou que houve a falsa denúncia pela Lei Maria da Penha, gente, abalou. Acabou a confiança, ok? E como diz um grande amigo meu, professor de processo civil, a quem gosto muito, né, o Dr. Fábio Queiroz, um grande amigo, ele dizia: confiança é igual virgindade, só se perde uma única vez. Ou seja, gente, perdeu a confiança, acabou a relação, e aí vocês, homens que estão nessa situação, precisam de ter a coragem para sair da relação. Precisa saber a hora de se retirar, de compreender que aquele relacionamento não é para você. E que estar naquela relação vai ser o mesmo que se colocar em constante perigo. Isso porque a Lei Maria da Penha, pessoal, ela dá às mulheres, às vítimas, às supostas vítimas, uma força tão grande no que ela narra, que medidas protetivas são estabelecidas sem haver o contraditório. O contraditório ocorre depois, ou seja, sem que aquele homem tenha o direito de dizer: olha, antes da medida protetiva, isso não ocorreu, isto é falso, ok? Agora, aqueles homens que estão, então, sofrendo só ameaças de falsas denúncias por suas companheiras, namoradas, esposas, veja bem, entenda que a relação acabou, ok? E entendam, gente, que muitas vezes quando as mulheres, muitas não, as mulheres quando fazem falsas denúncias, pessoal, é por dois motivos. Por dois motivos, tá? Ou é porque ela deseja se vingar, ok? Na verdade, eu diria até três motivos. Ou é porque ela deseja se vingar por alguma razão daquele companheiro, daquele marido, daquele namorado. Ou é porque ela deseja terminar a relação, mas obtendo de imediato vantagens, como, por exemplo, tirando o companheiro de sua casa, ok? E discutir toda a relação de partilha, todo o processo de partilha, de divórcio, estando na sua casa, com os bens, usufruindo dos bens. E terceiro, muitas mulheres se valem de falsas denúncias porque querem controlar o homem, querem controlar o comportamento do companheiro. Em outras palavras, querem que este companheiro ande de acordo com as regras estipuladas por ela. Querem que este companheiro obedeça aos ditames dela. Então, são três razões. Todas as três razões, gente, leva àquela única conclusão que eu já disse para você. A relação terminou, Zé Fini, acabou, não adianta dar murro em ponta de faca, tá? Mas, se vocês estão diante de uma situação dessa em que apenas há ameaça, de falsas denúncias, gente, a sua companheira está chegando até perto de você e dizendo assim: olha, eu vou me agredir, vou fazer falsa denúncia, ou vou inventar que você me ameaçou de morte, ou vou criar falsas denúncias contra você. Gente, ponto. Primeira coisa que você deve fazer, sem que seja expedida medida protetiva, você deve se afastar. Você deve tirar todo o contato. Aliás, o único contato que deve haver com essa pessoa deve ser por escrito, seja por mensagem de texto via SMS, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. E toda vez que você estabelecer contato, de preferência em texto, você tem que ter a consciência de que você não pode nunca perder o controle. Ora, se a denúncia é falsa, é porque você tem o costume de ter uma conduta que não seja uma conduta de violência, nem física, nem psicológica. Portanto, meu primeiro conselho: está sofrendo ameaça? Afaste. A relação acabou. Entenda que a relação acabou. Afaste desta pessoa. Passe a comunicar somente por mensagens, de preferência em texto, ok? Por quê? Porque ali, gente, saiba que o processo, ainda que ele não exista na realidade, ele existe no mundo. Não é? Porque um processo, quando ele vai narrar
acerca de um determinado crime, de fato, ou de um fato específico, ele narra muitas vezes isso que está acontecendo agora, né? O início de tudo. E é importante que a conversa, o diálogo, o contato que você tenha que ter com essa mulher ocorra através de redes sociais, seja o WhatsApp ou através de SMS, de preferência por escrito, onde ficará demonstrado que você não vai perder o controle. E quando isso acontece, normalmente, quando eu oriento os meus clientes a se retirarem do imóvel, mas não tem medida protetiva, doutor, se retire e passe a estabelecer uma comunicação somente por mensagem de texto. De preferência, mensagem de texto. Não ofenda, não viole, não xingue, não viole nenhum tipo de... não saia do controle. Essa é a verdade, não é? E aí, normalmente, mulheres que fazem falsas denúncias, elas perdem facilmente o controle. E quando elas perceberem que a única forma de contato é aquela que você está estabelecendo, seja através dos aplicativos, do WhatsApp, do SMS, ela vai perder o controle e ela vai passar a ter posturas ofensivas contra você. E aí, gente, é claro que aquilo tudo servirá de arcabouço probatório para tudo, ok? Para um processo e tudo mais. Então, se cerque de todos esses importantes detalhes. Passe a ter comunicação somente por escrito. Passe a ter uma comunicação que se possa fazer prova. Ah, mas precisa conversar pessoalmente. Se for necessário conversar pessoalmente, aí é a dica número 2. Nunca converse pessoalmente a sós. Não fique em ambiente sozinho, ok? Há até um colega advogado que diz que se tiver que conversar, leve para o local público. É um bom conselho? É. Mas ainda assim, procure sempre estar na presença de pessoas que são conhecidas e que podem te ajudar, que podem testemunhar. Porque muitas vezes, os conflitos que ocorrem em público, gente, as pessoas não querem se envolver. Elas não vão dar nomes, às vezes vocês nem conhecem aquelas pessoas que estão naquele ambiente para amanhã, num futuro processo, te defender, testemunhar a seu favor. Portanto, se aproxime somente na presença de pessoas que vocês conhecem. Segundo ponto. Não, esse é o segundo ponto, já falei. O terceiro ponto. Gente, se perceber que houve ali a falsa denúncia, registre um boletim de ocorrência. Registre um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Porque ainda que não tenha se configurado a denúncia, ainda que ela não tenha ido à delegacia, o que ela fez é crime. Ameaçar de praticar uma denúncia falsa contra vocês, gente, por si só, isso já estabelece um comportamento criminoso, porque é o que está tipificado no crime de ameaça, ok? A ameaça. Se configuraria a calúnia quando a denúncia de fato ocorrer, ok? Então, veja bem, dica 1, contato por escrito. Dica 2, contato pessoal só junto com pessoas conhecidas. Dica 3, faça o boletim de ocorrência. E sempre, gente, entenda que a relação acabou. A relação terminou. Por quê? Porque não há mais confiança. A confiança, ela só existe uma única vez. Uma vez que foi deflagrada, não tem mais jeito de continuar aquela relação. E saibam, vocês estarão numa relação, permanecendo nessa relação, estarão numa relação sob risco o tempo inteiro. E por quê? Justamente porque a Lei Maria da Penha dá muito valor. A Lei Maria da Penha atribui muito valor à palavra da vítima, ok? E aí, é claro que numa situação em que você for denunciado falsamente, gente, se você conseguir comprovar que aquele fato não ocorreu, aí você tem que entrar com uma ação, porque houve o cometimento de um outro crime e você tem que entrar com uma ação de denunciação caluniosa, ok? Isso é crime.
Isso é crime. Dar início a uma investigação, dar início a um processo judicial baseado em fato inexistente, isso é crime. E a partir do momento em que começou a ter ameaças, se cerque de cuidados. Tá, mas eu não quero agora sair da relação, eu não quero me distanciar da relação, e o que eu devo fazer? Mantenha uma postura sempre coerente. Comunique-se, ainda que você continue vivendo com ela, ainda que você acredite que aquilo foi um fato isolado e não acontecerá mais, procure sempre comunicar com ela ou comunicar muitas vezes através de aplicativo e por texto, ok? E aí, gente, se acontecer de haver uma discussão em que você vai entender que haverá novas ameaças, pegue o telefone e comece a gravar. Pegue o telefone e comece a filmar. Se for difícil gravar imagens, comece a gravar áudios. O importante é que vocês se cerquem de cuidados para que amanhã vocês possam também se proteger de uma falsa acusação de crime e para que amanhã você também possa cobrar do judiciário, cobrar das autoridades que se processe o crime praticado pela sua namorada, companheira, esposa que falsamente te denunciou, ok? Gente, hoje temos uma ferramenta muito importante, que é o telefone celular. Façam uso deles, ok? Então, este comportamento, esses 3 comportamentos que eu disse para vocês, serão fundamentais, fundamentais. Vamos recapitular? Primeira coisa, entenda, a relação acabou, não existe mais relacionamento, ok? Ah, mas eu gosto dela. Entenda, se ela gostasse de você, ela não faria isso, porque quem gosta não prejudica o outro, ok? Não tem coragem de criar situações em que vá prejudicar. Gente, as medidas protetivas de Lei Maria da Penha são muito sérias. São muito sérias e a palavra da vítima tem muito valor. Eu mesmo, como advogado, já tive que ir acompanhar cliente algemado, preso na delegacia, sem ter sido sequer intimado, simplesmente porque já havia uma medida protetiva e ele não sabia, sequer ele foi intimado, né? E existindo a medida protetiva, na primeira oportunidade, a mulher foi lá e disse que ele descumpriu a medida protetiva. Vem o carro, prende, leva para a delegacia. É claro que nessa situação soltei o meu cliente no mesmo instante, porque sequer ele havia sido intimado. Mas veja, o risco é muito grande. O constrangimento de ser algemado, o constrangimento de sofrer um processo criminal, as consequências disso, né, gente? Principalmente em alguns homens cuja carreira dependa exclusivamente de um bom comportamento social, né? Então, veja que as consequências podem ser desastrosas. Portanto, não se coloquem nessa situação. E percebendo esse tipo de postura, entenda, a relação acabou. Mas, se não entenderem que a relação não acabou, ou mesmo entendendo que a relação acabou, primeiro, mantenha contato por escrito. 2, principalmente aqueles que têm filhos, né? 2, registre boletim de ocorrência quanto à ameaça da falsa denúncia, ok? Ou registre um boletim de ocorrência por prática de denunciação caluniosa, ok? E aí, gente, se eventualmente tiver que participar em conversas presenciais, né, estar na presença da pessoa, não vá sozinho. Ah, eu tenho que pegar meu filho para passar um dia comigo. Vá com alguém dentro. E, se possível, nessas oportunidades, sempre mantenha o telefone celular gravando, seja áudio, seja vídeo, ok? Porque o que pode acontecer, as reações da mulher ali que te denunciou falsamente ou que está te ameaçando, as reações dela gravadas, vai poder te ajudar muito no futuro, ok? Então, essas são as dicas que eu quero dar a vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.